de Deus essas vidas e que Deus estenda a sua graciosa e boa mão sobre cada um. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade. Na última pregação, paramos no versículo de número 18, que fala da cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda. E agora, a partir do verso 19, Jesus explica a sua missão. Mas só por uma questão de contexto, vou começar a leitura no verso 16. Então, acompanhe atentamente o que diz a palavra de Deus. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porquanto tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem ele quer, a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, esse João aqui é o João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. E agora Jesus fala sobre João Batista. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realize, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também
não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não crestes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, pois, não credes nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Deus nos abençoe, que nos ilumine. Que palavra poderosa essa, graciosa. Que Deus nos dê a bênção de não perdermos essa oportunidade. Que Ele nos ilumine, Ele nos guie para toda a verdade. Vamos orar. Ó Deus, tão profunda é a Tua palavra, tão maravilhosa é a palavra de Jesus. Esses versículos são tão ricos, Pai, e eu me sinto tão incapaz, tão limitado para falar dessas coisas tão profundas, e por isso rogamos agora, Pai, vem sobre nós graciosamente, poderosamente, e ilumina os olhos do nosso coração, dá que entendamos o que significa estar na Tua presença, o que significa o sacrifício de Jesus, sua vinda, sua vida, sua morte vicária, sua ressurreição gloriosa, sua ascensão, sua glorificação, seu reinado, a sua volta. Meu Deus, dá que reconheçamos que o Senhor está aqui no nosso meio e que honremos o Senhor. E agora, Pai, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Deus nos abençoe. Meus irmãos, que texto emocionante este. Muito falou ao meu coração. O contexto, vocês estão lembrados. Jesus foi a Jerusalém, soberanamente, e ele foi ao tanque de Betesda. Já falei aqui na vez passada que essa palavra Betesda significa casa da misericórdia. E ali, diz o texto bíblico, havia 5 pavimentos. E o Senhor Jesus desceu e viu um homem, e ele sabia que aquele homem jazia no leito há 38 anos, era um paralítico, 38 anos. E falei também na vez passada que havia uma superstição, uma crendice naquele lugar, de que em determinada época um anjo descia do céu, movia aquelas águas e o primeiro que entrasse lá era curado. Mas como um paralítico pode entrar, não é? E Jesus se aproximou dele e fez uma pergunta que parece sem sentido, mas nunca pense isso de Jesus, porque Jesus não faz nada sem sentido, sempre com um propósito santo. Ele que sonda os corações, perguntou àquele paralítico: você quer ser curado? E eu falei aqui que o vídeo de um pregador, essa observação. Por que essa pergunta? Porque você sabe que tem gente que sente um certo prazer na enfermidade, porque quando está doente as pessoas se compadecem, cuidam, se aproximam e tratam com dengue, não é? Então a pergunta de Jesus procede. Quem sabe aquele homem estava ali, de certa forma, sentindo um certo prazer em ser alvo da atenção das pessoas, né? E o homem disse: quero ser curado, mas eu não consigo. Todas as vezes que a água se move, alguém vai na minha frente, não é? E Jesus, com a sua palavra de autoridade, ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda.
E o texto sagrado diz que aquele era um dia do sábado. Jesus curou o homem extraordinariamente e se retirou. E lá vai o homem, carregando o seu leito. Queridos, esse homem esteve no leito durante 38 anos, o que ele mais tinha que fazer agora era carregar o leito, né? E quando ele foi visto pelas autoridades dos judeus, pelos escribas e fariseus, foi logo repreendido. Por que é que você transgride a lei? Por que é que você está carregando o seu leito, sendo hoje um dia de sábado? E o homem disse simplesmente, aquele que me curou foi quem me mandou, né? Carregar o leito, estou fazendo o que ele mandou. Quem foi que curou você? O homem nem sabia. Incrível, não é? Um milagre tão grande, ele nem sabia quem tinha feito aquela grande obra. Diz o texto que posteriormente Jesus o encontrou no templo e fez a ele uma advertência: cuidado, não peque, porque senão coisa pior vai lhe acontecer. Subentendendo que aquela paralisia tinha sido fruto de um pecado específico. E aí o homem, em vez de quebrantado, ter o seu momento ali de contrição e de confissão, rapidamente saiu e foi dizer às autoridades: já sei quem foi que me curou, Jesus, entregou Jesus, literalmente, não é? E então as autoridades foram a ele, é exatamente nesse momento em que se dá esse diálogo e essa exposição do Senhor Jesus. Verso 16, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre essa relação que há entre Jesus e Deus Pai. E quando estava estudando, pastores, irmãos, eu estava pensando assim, como nós somos limitados, né? Os reformadores diziam assim: Deus é insondável. Como é que o finito pode entender o infinito? Como é que nós podemos entender a Trindade a não ser crer pela graça de Deus? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, o Pai não é o Filho não é o Espírito. E nós não temos três deuses, temos apenas um Deus. Você entende isso? Isso não que seja irracional, é suprarracional. Está para além, porque estamos falando da divindade. E no que diz respeito ao Senhor Jesus, uma pessoa e duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele não é um semideus, metade homem, metade Deus, 100% homem, 100% Deus. Como pode? É homem e é Deus, é o Filho de Deus. E nos dias de Jesus, as pessoas não conseguiam compreender isso. Um dia Jesus perguntou aos próprios discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta deles, bom, o comentário aí é esse: uns dizem que tu és Isaías, Jeremias, um dos profetas. Outros olharam para Jesus maravilhados, dizendo: não é este o filho do carpinteiro? Não conhecemos os seus irmãos? Eles não conseguiam ver a divindade na face de Jesus. No entanto, queridos irmãos, Jesus é Deus, 100% Deus. Jesus é plenamente Deus, Ele é igual ao Pai em essência, Ele é Deus. Ele deve ser adorado e Ele é bendito para sempre. Ao longo da história da igreja, algumas heresias surgiram, negando a divindade plena do Senhor Jesus. A mais antiga e radical dessas heresias era uma que negava a divindade de Cristo, era uma seita judaico-cristã do primeiro século, chamada de ebionismo ou adocionismo. Essa seita negava a divindade de Jesus. E olha a sutileza do conteúdo dessa seita, dizendo que o poder de Deus veio sobre um homem chamado Jesus.
eles reconheciam a humanidade. O poder de Deus veio sobre um homem chamado Jesus para habilitá-lo a cumprir um papel messiânico, somente isso. Mas Jesus não era Deus. Isso no primeiro século. Nós temos também uma outra heresia, agora no início do segundo século, do quarto século, chamado de arianismo, que negava a natureza divina e eterna do Senhor Jesus Cristo. Ário, daí o nome arianismo, acreditava que Jesus era o primeiro e o maior, a primeira e maior criatura de Deus, mas que não era Deus. E o arianismo foi combatido no concílio de Nicéia, no ano de 325, por Atanásio, que com base nas escrituras sagradas, combateu a heresia de Ário, provando biblicamente, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E essa é a tese de João, o evangelista. Ele vem fazendo isso desde o início. Lembram-se? São 7 sinais que ele destaca, e o número 7 é muito significativo na simbologia do Novo Testamento. Fala da perfeição de Deus. Ele traz 7 sinais realizados pelo Senhor Jesus, e 7 declarações de Jesus: eu sou, mostrando assim a sua plena divindade. Jesus é Deus, bendito seja o seu nome. Os judeus estavam condenando aquele homem, porque carregava o seu leito, era um dia de sábado, e estavam agora perseguindo o Senhor Jesus, e acusando o Senhor Jesus: por que você transgride a lei? Com que autoridade você faz essas coisas? Por que é que você mandou que ele levasse o leito? E Jesus dá essa resposta grandiosa: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, a Bíblia nos diz, e estudamos recentemente com o nosso irmão Timóteo, que Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, e ele santificou o 7º dia. Mas, no entanto, o Senhor Deus continua trabalhando, é Ele quem sustenta o universo. Todas as leis estão sob a autoridade do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não temos nem ideia da imensidão do universo, mas tudo isso foi criado por Deus. Ele falou e as coisas vieram a existir. Ele é o eterno. A Bíblia diz, e isso deveria descansar o nosso coração: não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quando a gente está dormindo, Deus está acordado. Quando a gente está cochilando, Deus está acordado. O Salmo 84 diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Por isso nós podemos orar como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Louvado seja o nome de Deus. E todo o diálogo entre Jesus e aquelas autoridades dos judeus se dá nesse fato, e os homens mais e mais começaram a persegui-lo, porque ele se fazia igual a Deus, dizendo ser ele o Filho de Deus. É sobre isso que eu quero falar de uma forma bem objetiva nessa noite. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para lermos algumas das declarações do Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui acerca de si mesmo, do seu relacionamento com o Pai, do seu relacionamento com os seres humanos. E eu queria, de forma bem objetiva, começar falando do relacionamento de Jesus com o Pai. Preste atenção nisso. O relacionamento de Jesus com o Pai é assim: de igualdade e de parceria íntima.
Você olha aí na sua Bíblia, desde o versículo 19 até o versículo 23, ele está falando sobre o seu relacionamento com o Pai. Sempre que você ler essa palavra de Jesus, essa expressão, em verdade vos digo, esse é um recurso literário para uma ênfase e uma coisa importante, verdadeira, que ele anunciará. E ele repete várias vezes aqui, nesse capítulo: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porquanto tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E agora preste atenção, na primeira parte do versículo 20, essa relação entre o Pai e o Filho é uma relação amorosa, porque o Pai ama o Filho. Estamos nos aproximando do Dia das Mães e precisamos aprender, especialmente nós os pais, o nosso modelo de paternidade é o Senhor Deus. E o modelo de filiação é o do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tão grandioso isso. Nós que por causa da queda, do pecado, nos rebelamos. Como nós somos rebeldes? Como somos rebeldes? Como temos dificuldade para obedecer? E parece-me que tudo que é autoridade, a gente se levanta contra. Aquela célebre frase: há governo, eu sou contra. E às vezes esse espírito de rebelião invade a igreja. Nós precisamos honrar a Deus, respeitar sua autoridade plena, andar em obediência. Nós precisamos honrar, e eu digo aos filhos, honrar pai e mãe. Esse é um mandamento de Deus, mandamento com promessa. Pai e mãe são autoridades constituídas por Deus. Pais e mães devem se dar o respeito, devem usar da sua autoridade delegada por Deus. Nós vivemos uma época de escárnio, de zombaria, de desrespeito, de filhos que afrontam pai e mãe, que não honram, não respeitam, e de pai e mãe que não usam de autoridade. Jesus é um modelo de filho. Que coisa maravilhosa, essa é uma marca em Jesus: obediência, obediência, obediência. Às vezes os filhos, porque ainda não são criteriosos, são tão tolos, eles não querem dar ouvidos aos pais, eles pensam que são donos do nariz, que sabem de tudo. Meu pai e minha mãe, você é atrasado, você é de outro tempo, você é dessa época, o mundo mudou. Você vai entender o valor do pai e da mãe quando seus cabelos ficarem brancos, ou quando você não tiver seu pai e sua mãe, e você vai sentir: eu deveria ter honrado, ouvido e obedecido. Irmãos, vivemos uma época de uma geração rebelde, de meninos que desde novinhos se rebelam contra a autoridade do pai e da mãe. Temos vários educadores aqui, sabem muito bem disso. Escola pública, escola privada, de alunos que peitam o professor, que desrespeitam, que detratam, que não honram. Somos uma geração rebelde. Isso acontece na igreja também, queridos. Nosso decano sabe disso. Houve um tempo na igreja em que os pastores eram honrados. Presbítero era honrado, um ancião da igreja, uma pessoa que está em autoridade. E quando um membro da igreja professa a fé, diz: eu prometo obedecer às autoridades constituídas, enquanto elas forem fiéis às Escrituras Sagradas. E às vezes nós percebemos em nosso meio espírito de rebelião, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a rebelião é como o pecado de feitiçaria.
Jesus é um modelo de obediência à autoridade constituída. Sem o princípio de autoridade, temos o caos, a anarquia. Precisamos respeitar o princípio de autoridade, queridos, aprendendo com o próprio Jesus. Mas a relação pai e filho, uma relação de amor, o pai ama o filho. A gente olha na história bíblica e a gente olha na história da igreja, quantos pais que são modelos de amor. Eu olho para Jó e eu vejo Jó se levantando de madrugada constantemente. Ele tinha 10 filhos e ele oferecia sacrifícios e orava por cada filho e oferecia sacrifícios por cada um, dizendo: quem sabe meus filhos blasfemaram contra Deus. E diz o texto, fazia isso constantemente. Precisamos orar pelos nossos filhos, chorar pelos nossos filhos, amar nossos filhos, amar os obedientes e amar os desobedientes e chorar por eles, ensiná-los e discipliná-los enquanto é tempo. É o que diz a palavra de Deus. O livro de Provérbios, queridos, não rasguem Provérbios da Bíblia, não. Está na moda ainda, é palavra de Deus. Use a vara enquanto é tempo. Mas não exagere a ponto de matar, né? Diz a Bíblia. Mas uma varinha boa, né? Conheci um médico de criança, pediatra, já está na glória, foi um homem de Deus, um presbítero, um médico muito dedicado, e ele ensinava, quando fosse dar umas palmadas, bata aqui, ó, do lado da coxa, né? Ele diz, nem tem perigo, se bater aqui, pode bater em algum órgão, né? Aqui não tem órgão nenhum e dói mais, né? Então é uma boa, né? Então discipline seu filho enquanto é tempo. O filho precisa aprender mesmo, e é por amor. Eu ouvi algumas histórias a respeito do reverendo Antônio Gueiros, pastor lá. O reverendo conheceu Antônio Gueiros, irmão de Jerônimo Gueiros. O irmão era mais famoso, intelectual. Antônio Gueiros era um pastor. Às vezes saía do Recife em cima de uma mula, andava 200, 300 quilômetros, passava dias fora de casa, não é? Minha avó materna hospedou o reverendo muitas vezes, meus avós maternos hospedaram muitas vezes o reverendo, então eu ouvi muitas histórias, ela contava. E diz que quando o reverendo Antônio Gueiros ia disciplinar os filhos, ele o fazia quando não estava com raiva, e fazia em oração, dizendo assim, estou disciplinando você, porque amo você, porque eu quero o seu bem. Quem ama, cedo disciplina. Essa relação maravilhosa entre o pai e o filho, uma relação de amor. O versículo 20, a segunda parte, fala de uma relação de transparência também. E lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas, e mostrará, para que vos maravilheis. O versículo 21 fala da igualdade de poder entre o pai e o filho, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. O versículo 22 diz que o pai deu ao filho essa prerrogativa do julgamento, a autoridade para julgar. E o verso 23 fala de uma honra compartilhada. Olha que coisa linda. A fim de que todos honrem o filho, de modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Jesus está aqui defendendo a sua divindade. Como é que você se diz igual a Deus, se apresentando como filho de Deus? E Jesus fala da sua relação com o pai, de obediência, de amor, de transparência, de autoridade, de julgamento, de honra compartilhada. Mas aí Jesus continua, a partir agora do verso 24 até o verso 29,
E ele fala do relacionamento com as pessoas, com os seres humanos, e preste atenção aqui, porque isso é tão fundamental, porque o relacionamento do Senhor Jesus, ou com Ele, determina o destino dos vivos e dos mortos, conforme nos ensina aqui os versículos 24 a 29. Versos 24 e 25. Só há vida eterna em Cristo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não existe vida em outro, não há alternativa, não há outro caminho, não há outra possibilidade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salvação não está nas boas obras. Salvação não está numa série de reencarnações, não. Salvação está em Cristo. O verso 26 diz que Ele é a fonte da vida. Ele é a vida e Ele é a fonte da vida. Verso 27 diz que Ele é o juiz de todas as coisas. Eu fico vendo algumas pessoas dizendo às vezes assim, se Jesus viesse hoje aqui, seria morto do mesmo jeito, tal. É como se Ele tivesse sido se ele tivesse morrido como um pobrezinho, coitadinho, indefeso. Não! O Evangelho diz, palavras do Senhor, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para reavê-la. Mas a Bíblia diz que Ele voltará novamente. E Ele voltará para buscar a sua igreja e para julgar vivos e mortos. A Bíblia diz que todos, os orgulhosos, os vaidosos, os arrogantes, os ensimesmados, os que desdenham do Senhor, os que zombam do Senhor, os que não reconhecem a sua autoridade, até mesmo aqueles que o traspassaram, diz a palavra, todo olho verá, e Ele voltará, Ele voltará. E precisamos estar preparados para o encontro. Verso 27 diz que Ele é o juiz sobre todas as coisas. E versos 28 e 29 dizem que no tempo certo, todos, os vivos e os mortos, irão reconhecê-lo como seu juiz. É por isso que o Evangelho é pregado, para que as pessoas creiam na pessoa bendita do Senhor Jesus e se entreguem ao Pai. Creiam de coração, confessem com a boca. Mas em terceiro e último lugar, nós temos desde o verso 30 até o verso 39, testemunhos irrefutáveis da sua divindade e da sua igualdade com o Pai. E vejam que Jesus vem defendendo essa verdade. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas como é que você está fazendo isso? Você está se dizendo filho de Deus? Você é igual a Deus? E Jesus mostra a sua relação com o Pai. Ele mostra a sua relação com a humanidade, essa relação de autoridade, de poder salvador. E agora ele apresenta alguns testemunhos, ou algumas testemunhas da sua divindade. Primeiro ele começou com João Batista, e era um golpe para aqueles judeus, né? Ele está dizendo, olha, João Batista falou a meu respeito. João Batista foi, vocês sabem bem, capítulo 1 de João fala isso, confundido com o Messias. Capítulo 1 temos o testemunho de João Batista, capítulo 3 temos o testemunho de João Batista, e aqui nos versículos 32 a 35, vamos ler juntos, vamos lá, 32 a 35, leiam comigo. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. João Batista apontou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é o Messias, João Batista? Ele disse, não, eu não sou digno sequer de desatar suas sandálias. Um dia foram os discípulos de João Batista dizer, olha, sabe aquele de quem você falou? Todos estão indo atrás dele. E os discípulos de João estavam preocupados, né? O nosso mestre está perdendo seus seguidores, né? E João Batista, longe de ficar chateado, frustrado, eu vim com esse propósito mesmo de apontar para ele, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista falou da divindade de Jesus.
Segundo testemunho, as próprias obras do Senhor Jesus Cristo. Queridos, verso de número... eu pulei o 35, né? Desculpe, atrapalhei vocês, né? Ele fala sobre João, ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisesse por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas aí ele diz, João Batista testemunhou a meu respeito. Agora é o seguinte, eu tenho maior testemunho do que o de João Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu a realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Em um casamento, ele transformou água em vinho, ou seja, uma substância H2O. Ele fez da água uma outra substância, o vinho. Ele foi realizando outros sinais. As obras do Senhor testificam a seu respeito. Ele curou um filho de um oficial que estava a cerca de 30 quilômetros de distância. Jesus simplesmente falou e o filho do oficial foi curado. Quando o oficial foi para casa, recebeu a notícia. Aí ele perguntou, a que horas isso aconteceu? Exatamente na mesma hora da palavra do Senhor Jesus. E aqui, um homem que jazia no leito há 38 anos, imagine isso, 38 anos, paralítico. Nem sabemos a idade dele, mas sabemos que ele jazia naquele leito há 38 anos. E simplesmente com a palavra do Senhor, levanta-te, toma o teu leito e anda. As obras de Jesus testificam que Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele continua, não somente João Batista, não apenas as obras, mas olhem para o verso 37, o próprio Pai, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João Batista, as obras, o Pai, e ele diz mais, as Escrituras Sagradas. Por isso que é importante conhecer as Escrituras Sagradas. Jesus é o centro das Escrituras, tudo aponta para Jesus. A lei e os profetas falam de Jesus, da sua vinda, da sua obra. E Jesus aqui falando àqueles homens que eram conhecedores da letra, religiosos, né? Aí Jesus diz, verso 39, examinais, há uma outra versão que diz examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele diz, e são elas mesmas que testificam de mim. E aqueles homens eram tão tolos, isso nos faz lembrar, queridos irmãos, que às vezes nós somos, assim, religiosos tolos. Porque às vezes estamos na igreja, lemos a Bíblia, ouvimos, mas não crescemos, não amadurecemos, não cremos, não somos salvos, não somos transformados. Às vezes há anos e anos e anos na igreja e não há mudança, continuamos a mesma pessoa do mesmo jeito. Examinamos as Escrituras, estudamos visão panorâmica do Velho Testamento, estudamos Apocalipse, estudamos outros livros da Bíblia, história da igreja, doutrina, apologética, tudo isso. Mas não há mudança, não há mudança. Eles gostavam de Moisés, falavam de Moisés. E o próprio Moisés testificou a respeito de Jesus. Lá em Deuteronômio 18 diz, palavras de Moisés, depois de mim, Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Deuteronômio 18, de 18 a 22. Olha o conflito na vida deles, que falavam tanto em Moisés, e o próprio Moisés havia falado a respeito de Cristo Jesus. Queridos, Jesus é Deus, é bendito eternamente. Concluindo e fazendo umas breves aplicações,
Por que é tão relevante saber que Jesus é Deus? Por que é tão relevante? Eu elenquei aqui alguns motivos, e obviamente que não são todos, há muitos outros motivos, mas por que é relevante saber que Jesus é Deus? A verdade, queridos, é muito importante porque Jesus revela o Pai. Ele veio para revelar o Pai. Um dia, um discípulo pediu a ele: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, como é que me pedes? Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu gosto de uma palavra de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Jesus revela Deus. Olhe para Jesus. Ele revela o Pai. O tempo não permite agora, mas João capítulo 1, verso 18, João 14, versículo 9, nos falam sobre isso. Em segundo lugar, porque é importante para nos ensinar, queridos, o caminho da humildade. Como somos arrogantes, não é? É bastante saber um pouquinho mais para já pensar que é superior ao outro, não é? Aí lemos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz é morte maldita. Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele se humilhou. Todo o processo de humilhação começa com a encarnação. O Verbo de Deus, o ente santo, esteve no ventre de Maria durante 9 meses. O ente santo nasceu numa estrebaria. O bercinho dele, queridos, não foi esse berço bonitão que alguns pais hoje compram, né, no exterior, que é bonito, é mais barato talvez, mas é bonitão. O berço dele foi um coxo, onde os animais comiam, lugar mal cheiroso. Foi ali que ele nasceu. O dono de todas as coisas não tinha onde reclinar a cabeça. O dono de todas as coisas, olha, ele que criou tudo, como diz João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, se humilhou. Às vezes nós somos tão arrogantes, né? Você pensa que está falando com quem? Com quem você pensa que está falando para se dirigir a mim dessa maneira, com esses termos? Pois o Filho do Homem foi chamado de glutão, de beberrão, foi chamado de amigo de pecadores. Disseram dele, ele faz esses milagres por Belzebu, principal dos demônios. Foi, como lemos Isaías 53, o mais rejeitado entre os homens. Às vezes estamos numa crise porque alguém não falou com a gente. Fulano de tal não falou comigo, virou o rosto. Fulana me ignorou. Oh, que dor, não é? Que pena, fui preterido. Não é? Todo mundo foi convidado para aquele casamento, eu não recebi convite. Não fui convidado para o aniversário, só depois eu soube do aniversário. Aí eu falo assim, teve aniversário lá, não foi? Né? Nem me convidaram. Né? Eu sou tão importante, vocês não me convidaram. Queridos, ele não foi rejeitado apenas, ele foi o mais rejeitado entre os homens.
como um de quem os homens viram o rosto. Dele não fizemos caso. O fato de sabermos que Jesus é Deus e passou por todo esse processo de humilhação deve quebrantar o nosso coração e nos ensinar também na nossa relação na igreja. Precisamos ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus. Em vez de sermos orgulhosos, como Paulo escreveu, devemos condescender com o que é humilde. Não nos considerarmos superiores a vós outros. Humildade, gratidão. Paulo, escrevendo segundo aos Coríntios, capítulo 8, diz: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, fez-se pobre, para enriquecer a muitos. Gratidão, porque o Senhor deixou a glória. Outra aplicação, obediência. Jesus é o nosso modelo. Ele não fazia nada por moto próprio, ele obedecia ao Pai. Há um texto messiânico, Salmo 40, versículo 8, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Isso é um texto messiânico, se aplica ao Senhor Jesus Cristo, plena obediência. Ele foi obediente até a morte. Quando era um menino, 12 anos de idade, seus pais foram adorar em Jerusalém, voltaram, muita gente, eram tanto menino, as famílias eram grandes. Lembram-se daquele filme Esqueceram de Mim? Não é? Esqueceram Jesus. Ele pensou, está aí com os amiguinhos, tal, né? Em dado momento, geralmente acontece isso com a mãe, né? A mãe sentiu falta do filho, né? Onde é que está Jesus, né? Foram lá, voltaram, imagina o coração acelerado. Onde é que estava ele? Discutindo com os doutores da lei, né? Menino, você quer nos matar do coração, né? Que você está aqui, não é? Eu mandei mensagem, o WhatsApp, seu celular está fora de área, não é, menino? Você quer nos matar do coração? E ele diz o quê? Vocês não sabem que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas era-lhes submisso. Foi um filho obediente aos pais terrenos, obediente ao Pai. Deus, faze-nos obedientes, filhos obedientes do Senhor, filhos que dependam do Senhor. Mas eu poderia falar sobre muitas outras coisas, mas eu queria terminar já dando as instruções para a ceia do Senhor. Nós temos nele a redenção. Porque o Deus que se fez homem, não é isso, reverendo? O Deus que se fez homem, não o homem Deus, né? O Deus que se fez gente, que se fez homem, o fez para buscar e salvar o que se havia perdido. Redenção, salvação. E a palavra de Deus para nós agora nessa parte final é: como embaixadores de Cristo, como embaixadores de Deus, nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que hoje seja a noite de salvação na sua vida, se ainda não aconteceu, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jamais deixou de ser Deus, mas como homem perfeito, ele realizou um sacrifício único, perfeito e completo. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, tomamos o vinho e o pão, tomamos esses elementos, são tirados do uso comum, consagrados ao Senhor, nós nos lembramos do sacrifício do Senhor Jesus. Então, bendito seja Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Louvado seja o nome do Senhor por sua graça maravilhosa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele nos abençoe. Vamos ouvir o coral. Queria convidar os presbíteros para que já tomem assento conosco aqui à mesa. E o coral da igreja vai cantar ao Senhor e em seguida celebraremos a ceia do Senhor.